Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, o nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa desta semana vamos mostrar como tem Leonardo aumentado Ferreira, o número Brasília de veículos DF. automotores no Brasil e no resto do mundo. Só que nem todas as pessoas sabem o real impacto que isso pode causar ao meio ambiente. Você vai conhecer alternativas que ajudam a deixar a relação entre carros e a natureza muito mais harmoniosa e saudável. Fique ligado que o Meio Ambiente por Inteiro já está no ar. Quando amanhece, Sequência de cenas de carros trafegando em ou rios. quando o sol se despede, o cenário se repete nas grandes cidades brasileiras. Nos horários de pico, meu amigo, paciência é a palavra de ordem. Os minutos correm, centenas de veículos passam e certamente esse não é o melhor ambiente para respirar ar puro. Carros trafegam ao lado da rodoviária de Brasília. São mais de 43 milhões de veículos que ocupam as ruas e estradas brasileiras. 13 milhões a mais do que havia há 10 anos, quando a frota era estimada em cerca de 30 milhões de veículos. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. Carros trafegam no centro O de aumento Brasília. de carros, motos e caminhões nas ruas gera mais consumo de combustíveis fósseis. Resultado, dispara a emissão de poluentes na atmosfera, principalmente o dióxido Traseira de de carbono. ônibus na pista. Tela escurece. Trânsito congestionado. Vamos falar um pouco sobre São Paulo, cidade conhecida nacionalmente pelo congestionamento caótico e poluição. Sérgio é pesquisador do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ele criou um programa de computador que calcula o volume de poluentes emitidos por veículos automotores. Sérgio Ibarra, pós-doutorando, USP, legenda. Desenvolvi esse modelo que se chama VEM, Inventário de Emissão dos Veículos. Com isso, podemos calcular a emissão de poluentes no ar em cada rua, em cada hora, dependendo do tráfego do momento. O teste foi feito na região metropolitana da capital paulista. A ferramenta calcula níveis de emissão por via, horário e ano de produção dos veículos. Carros trafegam em trânsito congestionado à noite. Logo da Em ONU. março, foi divulgado o 6º Panorama Ambiental Global da Organização das Nações Unidas sobre a situação do ambiente no mundo todo. Segundo a ONU, 7 milhões de pessoas morrem prematuramente por ano por causa do ar contaminado. Os dados assustam. Mais de 90% da população mundial não respira ar limpo. Ainda segundo o relatório, a China tem dado exemplo para o mundo. O país asiático é considerado por ambientalistas como líder climático. Metade dos veículos elétricos e 99% dos ônibus elétricos do mundo circulam dentro de suas fronteiras. E aqui no Brasil tem gente preocupada com o impacto que os veículos motorizados podem causar ao meio ambiente. E não estamos falando agora do combustível. A Gleibe Ferreira, Quando a Química. gente liga o carro, ocorre a combustão, mas para que ela aconteça, a gente tem que fazer a lubrificação desse motor. Para a gente lubrificar, a gente tem óleo lubrificante. Só que esse óleo lubrificante ele é um resíduo classe 1, que é um resíduo perigoso, que ele em contato com o meio ambiente, ele vai acabar contaminando, poluindo. Bom, todo motorista sabe que o óleo precisa ser trocado no máximo a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses. O problema é o que fazer com o óleo antigo descartado e que virou um resíduo poluente com vários aditivos. Por carregar uma grande carga química, o fluido precisa de dezenas de anos para, parcialmente, desaparecer na natureza. Mesmo invisível, o resíduo de petróleo pode ainda causar infertilidade do solo e contaminar os recursos hídricos. Óleo sendo colocado em carro por um mecânico. O óleo é um vilão para a natureza, mas você sabia que o recipiente onde ele estava guardado também é uma ameaça? Se eu tirar essa embalagem de óleo lubrificante e colocar no lixo comum e eu vou levar ela para um aterro sanitário, o que vai acontecer? Eu vou acabar contaminando todo aquele material que estava naquele container, por exemplo. E, consequentemente, vai ter um impacto, já que ele vai entrar em contato com a água da chuva, pode entrar no lençol freático. Falamos dos impactos ambientais causados pelo combustível fóssil, pelo descarte incorreto do óleo lubrificante e frasco. Beleza, mas no carro não tem só isso, né?
Quais são os outros componentes que tem num carro, por exemplo, que são tão perigosos quanto e às vezes a gente não tem muita noção disso? Por exemplo, o filtro de óleo que a gente utiliza. Além disso, a gente tem o extintor. O extintor, ele pode ser recarregável, então a gente acaba aumentando o ciclo de vida dele, aproximadamente 10 anos. Só que se você não faz a recarga adequada, se você tira um daqueles pós químicos que estão presentes ali, já que o agente extintor que a gente vai estar utilizando aqui é um extintor de pó químico, a gente tem que fazer a destinação correta, tanto do vasilhame quanto daquele pó. Minha conversa com a química é na oficina do Valdir, em Samambaia, Distrito Federal. Ele é mecânico há 30 anos. Valdir trabalha em um carro. Valdir é concentrado, cheio de clientes, conhece cada centímetro do motor de um carro. Ele conta que armazena por mês cerca de 300 litros de óleo lubrificante usado. Aí, uma vez por semana, funcionários de uma empresa autorizada a fazer a coleta paga para Valdir 50 centavos por litro do óleo. Daqui, o produto vai para o interior de São Paulo, onde passa por processos até se transformar em um óleo novo. Os funcionários da empresa preferiram não gravar entrevista, mas contaram que por dia fazem 150 coletas em oficinas do Distrito Federal e em torno. Com o tempo a gente vai descobrindo que esses resíduos Valdir Amorim, que contêm óleo, mecânico. ele não se destrói, ele não se consome no tempo. Ele vai ficar ali, descendo até os lençóis freáticos e vai contaminar o meio ambiente. A gente não sabe o alcance disso. Sabe de onde partiu, onde ele chega, as consequências, não sabemos. Mas sabemos que tem, então tem que evitar. A fala de Valdir reforça o cuidado que ele tem com os produtos. A química observou a rotina da oficina e mostrou onde é preciso melhorar. A gente sabe que há uma preocupação dele com relação à preservação da natureza, mas você, como químico, observa algum risco aqui na oficina dele? O que acontece aqui? Eu vou fazer a troca de lubrificante. Então, eu vou tirar esse óleo lubrificante que ele está numa pingadeira. Imagina que por um acidente essa pingadeira caia. Quando ela cair, o que vai acontecer? Ela vai para o chão. Só que esse chão ele é permeável e eu não tenho circundando essa área um canalete. Esse canalete, quando a gente trabalha num ambiente que a gente tem um resíduo perigoso, como esse óleo lubrificante, o que ele faz? Ele capta e conduz ele para um sistema separador de água e óleo. Valdir também separa os frascos dos óleos para outra empresa fazer a coleta. A bateria dos veículos ele também guarda e manda de volta para o distribuidor, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei fala em logística reversa. O intuito da logística reversa, que é uma das Fábio Ferraz, advogado, normativas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é justamente fazer a devolução do produto para a pessoa que o produziu ou o importou. No caso da bateria, esse assunto é muito importante, muito significativo por causa dos componentes tóxicos dela, né? O mesmo se aplica no quesito carro, para os óleos do motor, para o próprio motor. Se depender de Valdir, o trabalho na oficina nunca será motivo para contaminar a natureza. Prova disso são essas peças velhas que ele guarda mesmo sem saber o que vai ser feito com elas. Eu não conheço a empresa ainda que é credenciada a algum órgão que dá a devida utilização desses resíduos sólidos. Então, vou acumulando até aparecer alguém. Quando passa algum que seleciona algum tipo de material, diz que vai reciclá-lo, nesse caso ele leva. Quando diz que não, o material vai ficando acumulado à espera de alguém que possa dar o destino certo para ele. Levamos o questionamento do Valdir para a química. Como é que fica essa questão? Na maioria das vezes a gente tem empresas credenciadas junto ao Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, assim como no órgão estadual ou no Distrito Federal. Só que elas acabam atendendo empresas maiores. Oficinas menores acabam não tendo acesso a essas empresas devido à demanda. Recado dado. Valdir vai verificar agora as empresas credenciadas para fazer a coleta dessas peças que não têm mais utilidade. Antes da gente terminar esse bloco, precisamos contar uma curiosidade de Valdir. Ele é mecânico por vocação e está quase se formando em Direito. Ele não sabe que vamos falar isso, mas Valdir já foi aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a história de um mecânico quase advogado e guardião da natureza. Eu sempre comento com meus colegas a destinação certa, tanto do óleo, do frasco, dos materiais pesados, utilizar produto certo no carro, porque o meio ambiente é para todos nós. E se a gente não zelar dele agora, muito breve nós mesmos estaremos sofrendo as consequências disso. E o cliente, ele acredita muito mais na gente, principalmente o cliente consciente, ele fica feliz quando vê essa preocupação. Carroceria de caminhão com a frase: óleo lubrificante usado. Coletor autorizado ANP número 29. No próximo bloco, vamos mostrar uma alternativa eficiente e renovável de combustível, o biodiesel. Nossa reportagem veio até a Embrapa Agroenergia, em Brasília. É daqui a pouquinho.
Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Carros trafegam em pistas. A qualidade do ar está diretamente ligada à emissão de poluentes dos veículos automotivos na atmosfera. A matemática não erra. Quanto maior o número de carros, motos, ônibus e caminhões em circulação, pior é a qualidade do ar que eu e você respiramos. Câmera atrás de um arbusto. Carros passam. Substituir os combustíveis derivados do petróleo é uma alternativa para diminuir também o problema da contaminação do ar. O biodiesel, por exemplo, é um combustível renovável, produzido com insumos vegetais que ajudam a melhorar a qualidade do ar. A cientista Itânia conhece bem essa rotina. Eles possuem um importante papel Itânia porque Soares, reduz pesquisadora a Embrapa. demanda por combustíveis fósseis. Esse é um primeiro grande papel dos biocombustíveis. Além disso, a gente tem a questão ambiental, que está intimamente relacionada com a utilização de biocombustíveis. Itânia é química e pesquisadora da Embrapa Agroenergia há quase uma década. Ela trabalha com a produção de biocombustíveis e qualidade dos produtos. A pesquisadora explica que na queima do biodiesel, por exemplo, é baixo o índice de poluição e que, se produzido em larga escala e com o uso de tecnologias, o custo pode ser mais baixo que o dos derivados de petróleo. Em 2017, nós consumimos no Brasil em torno de 54,5 bilhões de litros de diesel. Desse volume, 23% foram importados. Então, a importância do biodiesel, da inserção do biodiesel na matriz energética, é também essa redução da dependência por combustível de origem fóssil, além da redução da importação. A soja é a matéria-prima mais usada no Brasil na produção do biodiesel. Dificilmente a gente conseguiria desbancar a soja introduzindo uma matéria-prima que conseguisse substituir na totalidade a soja, pelo volume, pela logística e por todas as questões que a gente já tem bem estabelecida com essa cadeia. Em segundo lugar, aparece a gordura bovina, passiva ambiental que os pesquisadores identificaram como grande potencial na fabricação do biocombustível. Itânia explica que é interessante buscar novas matérias-primas para compor a matriz energética. No laboratório da Embrapa Agroenergia, encontramos a estagiária Vanessa. Ela está no 8º semestre de Engenharia de Energia e agora vai nos explicar como é o processo de produção do biodiesel, feito com óleo de soja. Consiste em pegar 5 miligramas Vanessa de Alves, álcool estudante, com 0,2 gramas de catalisador. Ele fica em agitação constante por cerca de 10 minutos até o catalisador diluir completamente. Após isso, ele é colocado no óleo de soja, e fica por volta de 60 minutos a uma temperatura de 45 graus. Após isso, que a reação já aconteceu, se chama reação de transerificação. Após essa reação, ele é colocado no funil de decantação, onde separa de biodiesel e glicerina. Em resumo, o resultado é uma reação química do óleo da soja com álcool. Ainda falando sobre biodiesel, você saberia dizer que fruto é esse? Uma dica, é nativo do Cerrado. Frutos arredondados de cor verde. Se você cachos. pensou na macaúba, acertou. Pesquisadores da Embrapa descobriram um grande potencial no fruto para produzir biocombustíveis. Que o mundo demanda muito óleo. Simone Fávaro, pesquisadora Embrapa. Quanto para a produção de alimentos e outras coisas, tintas, produtos de higiene pessoal, esmalte, tudo isso é feito a partir de óleos, né? E essa demanda está crescendo muito. E o que mais tem alavancado, o que mais vai alavancar esse crescimento é a demanda no setor de biocombustíveis. Simone é pesquisadora da Embrapa Agroenergia, dedicada aos estudos que envolvem a macaúba. A engenheira agrônoma explica que o óleo de palmeiras, como a macaúba, é indicado para a fabricação de bioquerosene de aviação. Por que a macaúba entrar nesse ciclo? Porque ela é uma planta que produz muito óleo, que é o ingrediente básico para a produção de biodiesel. Para você ter uma ideia, a soja produz em média 500 quilos de óleo num hectare, que é uma área equivalente a um campo de futebol.
Já a palmeira macaúba, nessa mesma área, vai produzir 10 vezes esse valor, é em torno de 5.000 quilos, né? Então, eu não preciso expandir muito a área de produção para ter matéria-prima suficiente para a produção de biodiesel. A Embrapa Agroenergia e uma universidade do Paraguai estão desenvolvendo testes para extrair o óleo de macaúba de forma mais eficiente, capaz de melhorar o processo em até 60%. O método tradicional, ele não é muito eficiente e ele, às vezes, gera um óleo com uma qualidade não muito boa, inclusive para a produção de biodiesel. Então, nosso trabalho conseguiu obter um processo eficiente e com óleo de boa qualidade. A tecnologia está em fase de patenteamento, por isso a pesquisadora não pode dar mais detalhes sobre a nova técnica. Ela dá uma dica: da macaúba é possível extrair 2 tipos de óleo, o da polpa e o da amêndoa. Eles têm características muito diferentes, então eles vão para mercados distintos, né? Por exemplo, o óleo de polpa ele vai para o biodiesel. O óleo de amêndoa seria, por exemplo, para fazer o bioquerosene de aviação. Mas depois que nós tiramos os óleos, né, nós temos as tortas residuais, que são utilizadas, por exemplo, para alimentação. E a macaúba tem um produto que eu acredito que vai ser muito importante na sua cadeia como um ativo financeiro, que é o chamado endocarpo. É aquela parte preta que reveste a semente. Ele é produzido em grande quantidade, ele tem um alto poder calorífico e ele também pode ser usado como um biocombustível, por exemplo, para a geração de energia elétrica. Ainda há muito para ser descoberto de um fruto tão pequeno e tão rico, cheio de segredos. Na cadeia produtiva do próprio carro, a macaúba tem muitas possibilidades de aplicação, né, dos óleos diretamente. Essas fibras também, por exemplo, poderiam ser pensadas para trabalhar como enchimento de bancos de carro, ou o endocarpo poderia entrar como um reforçador de borracha para pneu. Então, a pesquisa tem espaço para trabalhar, né, e se aproximar muito da indústria automobilística. Vidro de amostra, líquido é pingado dentro dele. Carcaças de carros são carregadas por um guindaste. No próximo bloco, Bob de Souza mostra como carcaças podem servir de treinamento para bombeiros. Você vai ver como carros velhos são reciclados. Voltamos já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Roda de um carro gira na neve. 2 carros trafegam na neve. Um homem de pé observa. Nascido para servir, o carro se transforma em objeto de desejo e status. Alguns valem mais que casas. Mas quando Henry Ford montou seu primeiro modelo, a ideia era vender uma máquina que pudesse substituir a carroça ou a carruagem na segunda década do século XX. Em 100 anos, o automóvel vem perdendo o glamour ecológico. Hoje, carros, caminhões e ônibus carregam a mesma fama. Vilões do planeta na emissão de dióxido de carbono. Sequências de imagens de tráfego congestionado. Mesmo com avanços científicos que reduzem a emissão de gases poluentes, os veículos motorizados geram um grande passivo ambiental quando são fabricados e quando envelhecem. Vamos visitar uma espécie de cemitério de motorizados, onde todos os componentes podem ser aproveitados. Mas será que o lugar é esse mesmo? Sim, é um pátio da Polícia Civil de Brasília. Cerca de 300 carros, motos e bicicletas estão empilhados aqui. O Christian deixou as investigações criminais em delegacias para cuidar do projeto Sucata de Ferro. O objetivo da Polícia Civil Christian Souza, gestor do projeto Sucata SSPDF. Né, fazer a gestão ambiental do grande número de apreensões criminais que ocorrem aqui no âmbito da Polícia Civil DF. Né? Algumas carcaças ajudam até os bombeiros no treinamento de resgate a vítimas de acidentes de trânsito. Carros velhos se transformam em laboratórios das equipes de salvamento. Essa montanha de aço, em poucos dias, terá um objetivo sagrado. Vai para a reciclagem industrial. Repórter Bob de Souza, Brasília, DF. Vai ser reaproveitado. Vai acabar virando aquelas vigas para a construção civil.
Mas antes de falarmos sobre a prensa, eu queria mostrar uma coisa bastante interessante, que é esse pedaço aqui, totalmente cortado. Quem fez esse trabalho aqui foi o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Detalhe, cada carro tem um gabarito para se saber onde cortar. No caso de um acidente em estrada, por exemplo, ou mesmo em centro urbano, o bombeiro fornece para a primeira equipe que chega uma espécie de explicação científica, um raio-x do carro para saber onde ele pode ser cortado. De suma importância destacar, eu acho, é a questão do valor social que se agrega com esse projeto. Não só a questão da destinação ambientalmente correta, mas essa parceria, né, que eu sei que o nosso estado tem, salvo engano, Rio Grande do Sul também já está fazendo isso, de empréstimo dessas sucatas ferrosas antes do efetivo processamento para treinamento de corpo de bombeiros. Para ocupar um lugar nessa montanha, cada veículo passa por um processo administrativo de cerca de 2 anos. Checa-se tudo: documentos, propriedade, chassi, número do motor. Os veículos adulterados, sem dono, morrem aqui. O Distrito Federal começou com reciclagem de sucata policial em 2014. Foi a primeira iniciativa em território nacional a ter a Polícia Civil como cabeça de um projeto ambiental. Detrans e Polícia Rodoviária Federal já trabalham com sucata há muito mais tempo. Foco na sucata de um carro da Polícia Civil DF. Christian se sente orgulhoso quando olha a montanha de aço que vai voltar para a fundição e ser transformada em vigas para a construção civil. Mas para entrar na linha de produção, todos aqui usam a força bruta da pedrita. Essa é a prensa, apelidada carinhosamente de pedrita, que faz o trabalho de compactação de toda a sucata ferrosa dos carros e das motos que nós vimos naquela pilha ali atrás. Agora vamos mostrar como ficam os fardos. Na verdade são blocos, né? Olha aqui, ó. O carro inteiro está aqui. O carro todo está aqui. Vidro, lanterna, buzina, bomba de água, bomba de óleo, olha a tubulação aqui, e até pneu. Esse detalhe aqui é interessante. Alguém poderá pensar, pô, mas o pneu depois daquilo vai poluir o meio ambiente. Na verdade, não. A empresa que venceu a licitação é obrigada a separar todos os outros resíduos sólidos até o metal ficar totalmente isolado antes de entrar na usinagem. E esse pneu aqui, ele acaba sendo descartado porque o metal ferroso ele é imantado por um grande equipamento e só vai ficar o aço e o ferro. A borracha vai ser separada e destinada para o descarte devido. É um trabalho especial para a limpeza do meio ambiente e uma ajuda social. Como já sabemos, cada item separado será reciclado em segmentos industriais diferentes. Extintores de incêndio e baterias, por exemplo, são retirados antes da sucata cair nas garras da pedrita. Apesar de todos os benefícios gerados no transporte de pessoas, o carro vem perdendo espaço em cidades europeias. Oslo, por exemplo, tinha uma descarga de 62% de dióxido de carbono. A metade vinha dos veículos a motor de combustão. Mas, desde janeiro de 2019, a vida mudou por lá. O centro da cidade não permite mais a presença dos veículos. A saída para as pessoas foi voltar para as 2 rodas. Pessoas pedalam bicicletas na ciclofaixa. Assim, a capital norueguesa acabou sendo a primeira no mundo a banir os carros no perímetro urbano. No Brasil, ainda dependemos bastante das 4 rodas, mas crescem os projetos de transportes sustentáveis, individuais ou compartilhados. Bicicletas compartilhadas amarelas estacionadas na rua. Bem, falamos de pneus e nossa produção descobriu uma artista plástica gaúcha Imagens, de Suzana Caxias Macedo. do Sul que faz mágica com borracha velha. Brinquedos, cavalinhos, sofás, jogo de sala, jacarés, aves. Em borracha bem pintada, o mundo animal ganha vida em nossa imaginação criativa. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br.
Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Créditos. Produção: Marcela Luiza. Reportagem: Bob de Souza e Leonardo Ferreira. Edição de texto: Bob de Souza. Cinegrafia: Lúcio Ribeiro e Paulo Dutra. Assistência técnica: Josenildo Júnior e Juvenal Alves. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça. Videografismo: Leonardo Veloso. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça. Audiodescrição: Visuáudio. Narração e roteiro: Ana Luísa de Franco.